Doutores, prosseguindo com a nossa aula, então estamos falando sobre intervenção de terceiros, já falamos sobre as hipóteses de assistência, assistência simples, lide consorcial, e estamos estudando agora a denunciação da lide, que está lá no artigo 125 do Código de Processo Civil. Vou compartilhar minha tela com vocês, minimizar 1 milhão de aba que abriu aqui. E aí, aqui, pronto, achei. E aí nós estamos, então, falando sobre a denunciação da lide, artigo 125, inciso 1º, que fala que vai ocorrer a denunciação ao alienante imediato, né, ao vendedor imediato, o primeiro vendedor na sequência, em razão do direito à evicção. E aí falei para vocês que, infelizmente, né, ou também felizmente, porque imagine, né, o bolo de gato que ia virar um processo, um chama o outro, chama o outro, chama o outro, né? Então, o legislador limitou a denunciação à lide a uma única denunciação sucessiva. Então, é o exemplo lá em que o E chama o D e o D, utilizando-se da denunciação sucessiva, pode chamar o C ao processo, que foi o que nós falamos na nossa aula anterior. Denunciação à lide, inciso 2. Né? Ocorrerá a denunciação à lide quando? Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Pessoal, este exemplo, esta situação de denunciação à lide por contrato, é o primeiro que eu vou falar para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, denunciação, né, por contrato, é o claro exemplo de seguradora. Ok? A seguradora, você faz o seguro do seu carro para quê? Por que você paga o seguro de sua casa, do seu carro? Para você ter uma garantia, ter uma segurança que, se na pior das hipóteses, né, Deus queira que não, mas se acontecer alguma situação, algum infortúnio, algum acidente, enfim, você está resguardado. Ou seja, aquele prejuízo que você teria, quem vai suportar ele é a seguradora. É por isso que você paga o seguro. Ok? Então, ocorreu um acidente, não deu acordo, você foi acionado judicialmente, você tem a seguradora, o que você vai fazer? Dentro da contestação, vou abrir um tópico chamado denunciação à lide e vou pedir para que a seguradora seja o quê? Incluída no processo. Falou, olha, eu pago, eu seguro, excelência, está aqui a apólice, está aqui, está em dia, eu quero que a seguradora venha. Se eu perder esse processo, esse dinheiro não vai sair do meu bolso. Vai sair lá da seguradora, que a apólice vai cobrir isso. Legal? Tranquilos? Então, a denunciação à lide, na maioria das vezes, tá? Em 90% das vezes, é utilizada como mecanismo de chamar seguradora. Tá? O outro exemplo que o texto ali fala, aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato. Contrato já falei. Por lei, pessoal, ocorre naquelas situações de direito à ação regressiva. Direito à ação regressiva. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o supermercado Machado é acionado a uma ação de indenização por danos materiais e morais em razão de um acidente de trânsito. E este acidente somente ocorreu porque o funcionário do Machado estava em alta velocidade. Esse foi o motivo determinante do acidente. Ele estava agindo com imprudência. Ok? Isso ficou bem claro. A pessoa que foi a vítima, ok? A pessoa que foi a vítima decidiu, poderia ter ingressado contra o funcionário e contra o Machado. Obviamente, sabendo que o funcionário não tem condição financeira nenhuma de arcar com isso, eles entraram somente contra o grupo Machado, contra o supermercado Machado. O Machado, por sua vez, poderá apresentar dentro da contestação a denunciação à lide. Denunciação à lide. Vai chamar quem para o processo? Isso, o funcionário. Vou falar, olha, eu, Grupo Machado,
não cometi o ato, muito embora, nós sabemos que pelo texto de lei, o empregador é responsável pelos atos dos seus funcionários e pressupostos e prepostos, né? Então, ou seja, o Machado vai ter responsabilidade objetiva. Só que o Machado sabe que esse ato não foi cometido por culpa da empresa, mas sim por um descuido, né, por uma imprudência desse funcionário. Então o Machado vai chamar o funcionário para o processo e vai falar: olha, se eu tiver que pagar isso daqui, você vai pagar junto. Você vai falar: professor, vai lá. Esse funcionário aí é o seu Zé, tadinho, ganha ali um salário de R$ 1.500 mês. A indenização ali está no valor, a indenização ali, a discussão, em média de 300 mil. Ele não vai conseguir pagar isso nunca. A questão, pessoal, não é o recebimento. A questão é o caráter pedagógico da situação. Porque os outros funcionários vão ficar sabendo. Eu falo, ó, o Machado vai pagar a dívida lá, mas chamou o funcionário junto. Lembra do Zé? Lembro. Ele estava dando cavalinho de pau e atropelou né? Como é que eu quero falar? Um ciclista. Atropelou um ciclista. O Machado chamou o seu Zé para o processo, o seu Zé vai responder o processo junto. Ah, mas por que o Machado fez isso? Caráter pedagógico. Pode fazer isso, professor? Pode, denunciação da lide. Ok? Aconteceu uma situação, só para vocês entenderem. Nós advogamos para um posto de combustível, ok? Aqui da cidade. E aí houve uma reclamatória trabalhista, e nessa reclamatória trabalhista a funcionária falou que ela foi assediada, ocorreu um assédio por outra funcionária. Ok? Por outra funcionária. Essa funcionária, né, a assediadora, teria a opção sexual aí, homo, né, homoafetiva, e ela acabou assediadora, acabou assediando a outra funcionária que se viu constrangida e pediu danos morais contra o posto de combustível. Olha só a situação. Nós, como advogados do posto, tudo bem que aqui é uma situação de lei de trabalho, mas utiliza-se a mesma premissa do processo civil, tá? Porque tudo aquilo que não tem na CLT, nós vamos utilizar de forma subsidiária o Código de Processo Civil. Se eu não me engano, acho que é o artigo 769 da CLT, tá? Que autoriza isso. E o artigo 14 ou 15 do Código de Processo Civil também autoriza. Mas, enfim, nós o que fizemos? Defendemos os interesses do posto, nós fizemos a denunciação da lide à funcionária assediadora, que era gerente. Falamos, olha, você, funcionária, vem para o processo. Na verdade, acabou ela até sendo afastada depois, né? Mas ela foi chamada para o processo, por quê? Nós já deixamos claro, olha, se nós perdemos o processo em razão de assédio que foi cometido por você, né, caso tenha acontecido, você vai responder esse processo junto com a empresa. Isso se chama denunciação à lide por força de lei. Porque se nós perdêssemos o processo, nós poderíamos fazer o que depois? Entrar com uma ação regressiva contra o funcionário. Ok? Entenderam? Eu, Grupo Machado, ou eu, Posto de Combustível, poderia entrar com processo contra esse funcionário depois, uma ação regressiva. Mas em vez de eu esperar o processo tramitar, ter que desembolsar e tal, eu já faço isso agora, eu já chamo agora. Legal? Entenderam? Então, a denunciação à lide, pessoal, sem sombra de dúvidas, é um ótimo instrumento processual e com certeza vocês vão utilizar em algum momento na vida profissional de vocês. Tá? Então, essas são as hipóteses de denunciação à lide, ao alienante imediato em razão de direito à evicção, ou aqueles que, por força de lei, o contrato tem o dever de reembolsar ou indenizar. Tá? Falamos da denunciação à sucessiva e entramos agora na terceira hipótese de intervenção de terceiros, chamado chamamento ao processo, denominado de chamamento ao processo. Está lá, pessoal, no artigo 130 do novo Código de Processo Civil, tá? E lá o artigo 130 fala: ocorrerá o chamamento do processo, inciso 1º
afiançado pelo fiador que está assumindo a responsabilidade na demanda. Eu vou até abrir aqui para vocês o código para nós fazermos a leitura em conjunto, tá? Quem tiver o VAD aí, por favor, abra lá no artigo 130. Quem não tiver, eu vou abrir aqui com vocês rapidinho. Então, olha só, pessoal, o artigo 130 fala assim: é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, né? Então, quem vai chamar ao processo é o réu. Por quê? Lembra o exemplo lá que eu falei que eu coloquei um prédio para o seu Vilmar e coloquei o Moisés como fiador? O seu Vilmar não me pagou. Entrei com um processo só contra o Moisés, que era o fiador. O que o Moisés vai poder fazer? Inciso primeiro, olha lá. Ele vai poder chamar ao processo o seu afiançado na ação em que o fiador for réu. Então, eu entrei com um processo só contra o seu Moisés, ele vai poder chamar o seu Vilmar para o processo. Falar, olha, excelência, até devo, porque assumi a condição de fiador e principal pagador. Mas o meu afiançado, que é o locatário, também tem responsabilidade, ó, vem para o processo. Seu Vilmar, vem para o processo, vai me ajudar a pagar isso aqui. Não vou pagar sozinho. Ok? Isso é a hipótese de chamamento ao processo pelo inciso primeiro. Inciso segundo, dos demais fiadores da ação proposta contra um ou algum deles. Exemplo, pessoal. Existem 2 ou mais fiadores nesse processo. Professor, é possível isso? É possível. Imagine vocês uma compra de uma propriedade grande, de 10, 15, 20 milhões. E aí este vendedor fala, olha, eu até realizo a venda, mas eu quero 2, 3 fiadores. Nossa, professor, pode isso? Pode. Princípio do pacta sunt servanda. O contrato é lei entre as partes. Pacta sunt servanda. Estabeleceu? Vale, vale. O devedor descumpriu. Decido acionar somente um fiador. São 3, aciono somente um. Né? Eles respondem solidariamente entre eles. Este fiador que foi demandado poderá, em contestação, fazer o chamamento ao processo dos outros 2 fiadores. Falou, ó, não vou responder sozinho, não. Vem vocês aqui, ó, tô te chamando. Vamos dividir essa conta aí. Ok? E terceiro, ocorrerá o chamamento do processo quando a dívida for comum e existir mais de um devedor solidário. Ok? E o credor exigir somente de um deles o cumprimento. Então, aquele exemplo que eu falei para vocês, comprei a chácara em parceria com o professor Guto, com o Gutão, e aí não pagamos a parcela final. A empresa credora decide acionar somente o professor Luiz Augusto. Ele, dentro da sua defesa, ele fala, olha, realmente comprei essa chácara, mas não comprei sozinho. O Edilo comprou junto. Edilo, vem para o processo, você é devedor solidário. Eu não vou pagar uma chácara sozinho para você, bonitão, ficar usufruindo. Né? Então, isso é chamamento ao processo. Tá? Então, estas são as hipóteses legais do chamamento ao processo que estão aí inseridas no artigo 130. Quarta possibilidade de intervenção de terceiros no processo. Desconsideração da personalidade jurídica, incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é muito bacana, até vou voltar no slide, que tem algumas peculiaridades aqui que quero falar para vocês. Ele é muito bacana porque, primeiro, pessoal, existem vários artigos que dispõem sobre o assunto, tá? Artigo 50 do Código Civil, que fala as hipóteses para ocorrer a desconsideração, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 2º da CLT, que fala sobre a responsabilidade do empregador em grupo econômico, artigo 135 do CTN, Código Tributário Nacional, que fala sobre a responsabilidade da empresa e dos empresários, enfim, todo o arcabouço aí que fala a respeito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu mencionei para vocês e, obviamente, peço que depois vocês façam a leitura para um maior e melhor entendimento.
Mas no primeiro momento eu quero o seguinte, quero que vocês abram lá o artigo 50 do Código Civil. Quem tiver o Código Civil aí em mãos, por favor, abram o artigo 50. Eu vou abrir aqui rapidinho, quem não tiver, e vou ler aqui com vocês. Olha só, vou até grifar aqui, tá? Artigo 50, Código Civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados, direta ou indiretamente pelo abuso. Pessoal, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a empresa ela é criada com uma única finalidade: dar golpe. A única finalidade, golpe. Quer ver? Eu vou criar um exemplo para vocês aqui. Aconteceu muitos anos atrás com um cliente nosso no escritório. Um cliente nosso no escritório foi comprar um celular na internet. E aí comprou um celular, acho que o nome do site era Meu Celular, nem sei se existe ainda, tá? Mas acho que na época era meucelularnovo.com. Esse era o site, tá? E aí o cliente recebeu uma visualização lá no e-mail dele, uma coisa assim, entrou e viu que o site estava com super promoção de 50% de desconto. Inclusive, desconto em celulares bons, Samsung, iPhone e assim por diante. 50%, olha só. Extremamente tentador, né? E ele foi lá, e obviamente muito feliz com a boa aquisição, e comprou 2 celulares. Por falta de um, comprou 2. Tadinho, cara, sacanagem, né? Comprou 2 celulares, tá? E aí ele pagou lá um valor, se eu não me engano, acho que os 2 celulares davam algo em torno de R$3.500. Pagou em boleto, tá? Enfim, é mais difícil, tá? Boleto, só para vocês saberem, é mais difícil o rastreamento, fica mais complicado quando envolve boleto nos golpes. Pagou lá o boleto, foi o dinheiro, só Deus sabe para onde, né? E aí ele mandava os e-mails, ó, cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê o meu celular? Não, e eles respondiam, tá? Sempre respondia, sempre com resposta. Não, senhor, nós tivemos um problema na entrega, não, o correio está de greve. E os caras foram enrolando ele, foram enrolando. E isso passaram 60 dias. Ele sem o celular e os caras levando ele na barriga. E aí ele chegou aqui no escritório e falou, doutor, não aguento mais, estou tentando, os caras me respondem, mas não sai do lugar, eu não sei o que fazer. E aí na hora que eu peguei o caso, achei estranho o nome do site, né? Falei, né? Geralmente você compra em sites confiáveis, né? Conhecidos, Submarina, Americanas e tal. Meu celular novo, eu achei já que era meio fraude, né? Coloquei até assim, fraude na frente e ponto de interrogação. Fui entrar na internet e coloquei o nome, meucelularnovo.com. Ah, pra quê? Entrei lá no site lá, reclame aqui. Tinha, acho que, sei lá, umas 500 reclamações. Tudo sobre a mesma situação, compra de aparelho e ausência de entrega e tal. E aí lá no final já tinha uma reclamação informando que, inclusive, o caso já estava na delegacia por fraude. Porque realmente era um golpe que estava sendo aplicado. Então, como eu acabei de falar para vocês, o artigo 50 do Código Civil estabelece que toda vez que existir indícios de fraude, golpe, confusão patrimonial, desvio de finalidade, qual que é o desvio de finalidade? Eles abriram uma empresa não com o intuito de boa fé, de vender um produto e receber um lucro. Não. A ideia deles era não ter produto em momento algum e só pegar o dinheiro. Fraude, estelionato. Né? Nesse caso aqui, estelionato caracterizado. O que eu fiz? Quando nós entramos, e a ideia aqui, eu entrei com o processo, entrei com a ação lá de indenização, pedindo a reparação dos danos materiais causados. E eu já pedi, já informei ao juiz, falei, excelência, tem que ser aplicado aqui o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu quero que o senhor nem perca tempo com o CNPJ. Nem perca tempo com o CNPJ. Por quê? Não vai ter nada lá. Não vai ter nada. Eles abriram esse CNPJ só para golpe. Não vai ter um parafuso em nome desse CNPJ. Eu quero que o senhor já considere direto o quê? Os CPFs, o patrimônio de quem? Dos sócios. Isso se chama desconsiderar a personalidade jurídica. Eu vou desconsiderar o CNPJ da empresa e vou considerar os CPFs dos sócios. Entenderam? Porque talvez nós conseguimos pegar algum patrimônio que o sócio tenha colocado em seu nome. Carro, casa, apartamento, entre outros. Ok? Mas neste caso em específico, além do CNPJ ser para fraude, todos os CPFs eram de laranjas. Todos os CPFs eram de laranjas. Ou seja, infelizmente, nessa ação específica aí não teve nem o que fazer. O golpe pediu desconsideração, o juiz concedeu desconsideração, fomos em cima de todos os CPFs, tudo Zé Banzé, tudo laranja. Muitas pessoas nem imaginavam que o nome dele estava dentro daquela empresa. Falsificação de documentos, falsificação de nota. Vocês imaginar de golpe, era uma empresa lá do, acho que era Rio de Janeiro ou São Paulo, não me lembro. Mas enfim, golpe. E nesse caso específico não teve nem o que ser feito. Tá? Mas em vários outros existe a possibilidade de você conseguir salvar o recebimento da demanda utilizando essa ferramenta, chamada desconsideração da personalidade jurídica. Legal? Tranquilos? Deixa eu apagar aqui para nós continuarmos. E existe também, pessoal, a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Ah, professor, mas como assim inversa? Funciona da seguinte forma, olha só. Vamos imaginar que um médico comete um erro, ok? E este erro é um erro grave, um erro grotesco. Ele acaba amputação errada de um membro. Olha só que absurdo. Professor, que loucura, o senhor está inventando isso, né? Queria eu estar inventando, né? Ocorre, né? Amputação errada de membro. Tá? E aí, em razão desse erro médico, você quer o quê? Quer acionar o médico sobre a responsabilidade do dano causado. Né? Você quer pedir toda a indenização para essa vítima, quer pedir a indenização lá por danos morais e materiais, né? Todos os gastos, prejuízos que teve em razão dessa amputação, dessa cirurgia, assim por diante. Só que veja, pessoal, hoje está muito na moda algo chamado holding. Quem não sabe, por favor, pesquisa depois na internet. Né? O Matheus e o seu Vilmar, eu tenho certeza que já sabem, que já devem ter visto. Mas você que está assistindo essa aula gravada, depois pesquisa a holding na internet. Vocês vão ver muito, vai ter muito material bacana. Inclusive, um dos professores aqui no Mato Grosso sobre o assunto é o professor Bruno Castro. Tá? Tem bastante material dele na internet também. Ele é advogado ali em Cuiabá. Tá? E vocês vão conseguir entender bastante sobre o assunto. Mas a holding, o que ela é? Ela é uma empresa, é um CNPJ criado para o quê? Administração de bens. Via de regra é isso. Ela pode administrar outras empresas ou ela pode administrar um certo patrimônio. Né? E hoje em dia, o que a maioria das pessoas estão fazendo? Elas estão colocando seus bens em nome da holding. Por quê? Veja, se o médico cometeu um erro e ele tem uma casa, um carro, um apartamento em nome dele, a possibilidade de eu pegar esse patrimônio e penhorar é muito mais rápida. Vocês estão conseguindo entender? Agora, o que ele faz? Ele afasta o risco. Por que ele afasta o risco? Ó, vou desenhar aqui, ó, para vocês verem. Cadê desenhar? Porque ó, olha o que vai acontecer. Ele está aqui, médico. O patrimônio dele está aqui, ó, holding, H. O risco do erro médico está aqui, ó. Vou colocar R de risco. O risco. Para que esse risco alcance o patrimônio dele, que está tudo dentro da holding, é necessário primeiro que se esgote os meios de recebimento
do CPF. Entenderam? Então, por isso, muitas pessoas, inclusive alguns devedores contumazes, estão utilizando desta ferramenta holding como um mecanismo de dificuldade para alcançar o patrimônio. Veja que não é blindagem. Tem muitos advogados aí vendendo o holding como blindagem. Ó, blinda o seu patrimônio. O que é blindar? Não ser atingido de hipótese alguma. Mentira. Mentira, porque ele pode ser atingido sim. Em várias hipóteses, tá? Em várias hipóteses. E uma delas está aqui. Nós vamos pedir a desconsideração inversa da pessoa jurídica. Por excelência, o médico, ele colocou todo o patrimônio dele na empresa, na holding. Ele no CPF dele não tem nada. Em vez de desconsiderar o CNPJ para o CPF, eu quero que faça o inverso, que desconsidere o CPF para o CNPJ. Entenderam? Aí você vai falar, professor, olha lá, legal, o Matheus perguntou, professor, e quando é colocado em nome dos filhos menores, o que fazer? Vai ter que ser analisado tudo isso, porque os filhos menores têm patrimônio como? De onde que eles tiraram caixa para ter empresa e ter CNPJ no nome? Isso é fraude. Ok? E o que é fraude pode ser anulado. Então, você evidenciando, por exemplo, que existe lá, todo o patrimônio ele colocou em nome dos filhos e os filhos não têm possibilidade nenhuma de adquirir uma casa de R$1 milhão, que não tem lastro financeiro, você vai pedir a anulação em razão de o que chamamos de simulação. Tá? Depois vocês pesquisam na internet ali. Simulação e fraude. Vocês vão ver bastante material e vários julgados sobre o assunto. E aí você consegue anular. Tudo bem, Matheus? Você consegue anular essa hold. Legal, pessoal, conseguiram entender? Então, a desconsideração inversa, ao que muitos imaginavam que não iam ser utilizadas, pelo contrário, ela vai ser cada vez mais utilizada. Porque o número de holds está aumentando monstro. Tá? Nós aqui no escritório, nós também fazemos essa parte de assessoria de hold, juntamente com uma equipe contábil, e realmente ela é uma empresa que você cria uma estratégia tributária, você consegue trazer, evidentemente, consegue efetivamente trazer resultados tributários para o seu cliente, tudo bem? Uma redução de carga tributária, e você já consegue fazer o planejamento sucessório. Você acaba fugindo, em muitas situações, do inventário, né? Lembrando que hoje de TCMD no Mato Grosso é algo em torno de 8% sobre o valor do patrimônio real. Real, não vem com ITRzinho dando migué de valor terra nua, não vem com, não, professor, valor venal do IPTU. Esquece isso aí, meu filho. A Cefaz, ela vai lá na fazenda, ela vai lá na casa, uma fotinha, análise, tá? É sobre o valor real e não sobre o valor venal. Tá? Então, realmente, para fins de planejamento sucessório, não sei se o senhor já tem, senhor Vilmar, mas vale a pena o senhor depois conversar com algum profissional e verificar, porque realmente é uma ótima ferramenta, tá? Buscando esse viés sucessório, tá? E, obviamente, o viés tributário a depender de alguns casos também, né? Porque, por exemplo, se você é produtor rural, não é vantajoso você colocar a sua empresa no CNPJ, porque o produtor rural tem vários benefícios que a pessoa jurídica não vai ter. Entendeu? Então, tem que ser bem analisado, tem que ter uma equipe técnica para cuidar disso. Mas está aí, a desconsideração inversa vai ser muito utilizado. Espero que algum dia vocês ganhem dinheiro com isso. E, por fim, não menos importante, amicus curiae, também conhecido como amigo da corte, tá? O que é o amigo da corte, professor? É uma terceira pessoa que vai vir ao processo sem interesse na demanda. Veja que é aquilo que eu falei lá no início, né? Que o amicus curiae ele acaba sendo um sujeito sui generis dentro da intervenção de terceiros. Por quê? Esse amigo da corte ele não tem interesse na demanda. Ele está vindo socorrer o magistrado em razão da especificidade do tema e de muitas vezes a ausência de conhecimento específico do magistrado sobre aquele assunto. Por exemplo, é uma demanda que versa sobre erro médico e o juiz tem muita dúvida, inclusive sobre o laudo pericial apresentado. Teve um laudo pericial, foi apresentado, mas o juiz ainda está com dúvidas
sobre o tema. O que ele faz? Ele pede para que seja oficiada o CRM, o Conselho Regional de Medicina, para que o CRM traga elementos elucidativos sobre o fato, trazendo o seu parecer sobre o assunto de forma imparcial. Ok? Então, exemplos de amigos CURS, CRM, CRC, OAB. Eu vi um exemplo esses dias atrás de uma ação demarcatória de terras indígenas, acho que de Minas Gerais. E o juiz, não era um juiz de lá, havia passado o concurso, mas era de outro estado, ele não tinha o conhecimento geográfico e histórico necessário daquelas áreas. Então, o que ele pediu? Pediu para que um professor de história, um professor de geografia da faculdade pública, da universidade pública lá de Minas Gerais, fizesse um parecer histórico e geográfico da área, para que ajudasse a ele a ter um entendimento elucidativo, para ajudar o juiz a formar o seu convencimento. Entenderam? Então é muito legal essa figura, tá? E assim, em via de regra, volto a dizer, o juiz, pelo princípio do livre convencimento motivado, livre convencimento racional, ele vai utilizar o parecer do amigo da corte se ele quiser, tá? Não é, o amigo da corte tem um parecer favorável ao médico, então eu vou seguir o entendimento. Não, o juiz, ele pode ter um entendimento totalmente diverso, né? Óbvio que todas as decisões devem ser motivadas, devem ser fundamentadas, com base no artigo 93, inciso 9 da CF, tá? Então, nas situações de relevância da matéria, especificidade do tema, né? Ou de repercussão social da controvérsia, o juiz poderá, né, ou as partes também poderão pedir que uma terceira pessoa, um amigo da corte, entra no processo para dar um parecer, para ajudar as partes, né, aliás, para ajudar o juiz, né, que é o verdadeiro destinatário das provas, a entender o que aconteceu e dar uma decisão mais justa e acertada possível. Tá bom? Pessoal, era isso que eu havia preparado para vocês hoje. Agradecer meus colegas Matheus, seu Vilmar, pela paciência de estar conosco ainda aí online. Eu já tenho que correr, porque o toque de recolher agora é às 10, tem 15 minutos para chegar em casa, senão eu vou ser preso. Se eu for preso, eu ligo para vocês, tá? Vocês veem o que vocês fazem aí. Meus queridos, grande abraço, obrigado, viu? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Tamo junto, sabem disso, viu? Valeu! Obrigado, professor, obrigado. Obrigado eu, meus queridos.